Olá pessoal, tudo de bom? Professor Alexandre Vander. Hoje nós estamos recebendo no nosso canal aqui da G-Company o professor doutor Giordano. Ele tem uma longa experiência aí no meio acadêmico, também na carreira profissional, uma pessoa extremamente assim, experiente, já com uma convivência muito vasta, participando de grandes projetos. E, normalmente, agora nós estamos nesse período aí de escolha da graduação, pós-graduação, e vem diversas dúvidas o que eu vou encontrar dentro da minha graduação ou da pós-graduação, e se o investimento do tempo, do dinheiro, de tudo aquilo que vai estar sendo feito agora, se vai valer a pena no futuro. Então, nós estamos batendo um papo com o professor Giordano justamente para que ele venha nos dizer qual a formação dele, desde a faculdade, como que ele foi construindo essa escada de carreira acadêmica até chegar a ser um pós-doutor pela PUC São Paulo, e também o que contribuiu para ele esse investimento que ele fez durante todo esse tempo da vida dele na parte acadêmica, o que traduziu para ele em termos de benefício pessoal e também profissional. Já vou aproveitar fazendo a abertura, ele vai estar falando sobre os sucessos, insucessos, frustrações, como que ele superou tudo isso para chegar a ser o que é o Giordano. E no final ele vai falar para a gente o que realmente é o Giordano e como ele contribui para a sociedade como um todo. Giordano, a palavra é tua aí. Muito obrigado, Vander. Meu nome é Carlos Giordano, né? A minha formação eu vou descrevê-la em função do que eu vou contar para vocês, né? Mas o primeiro componente que eu gostaria de destacar é que quando eu comecei, os tempos eram diferentes, né? Eu tenho 66 anos, então vocês imaginam que eu comecei a minha carreira profissional nos anos 1930. Naquela época, você obter, né, você cursar um curso superior já era um diferencial muito grande. Eu comecei como técnico, né, porque eu fiz um curso técnico, no curso médio eu fiz o técnico em eletrônica, o que foi assim uma grande escolha, né, mais o meu pai que influenciou, porque era um curso, os computadores, né, e eu aqui, vocês vão ver que eu vou enfatizar muito essa área de tecnologia da informação, eu vou enfatizar bastante, que é o meu mundo, né, que é onde eu sempre trabalhei. Os computadores estavam começando, né, eram simples calculadoras, né, processadoras e assim por diante. E as empresas, na época, tinham uma reduzida infraestrutura tecnológica, era muito, né, eram calculadoras, no máximo processadoras, né. Só para vocês terem uma ideia, como técnico eletrônico, eu entrei numa empresa que produzia essas processadoras. As primeiras máquinas que eu instalei, elas eram processadoras em contabilidade, né, que vocês conhecem bem, né, quem conhece a área, eram fichas. Então, cada conta do plano de contas tinha uma ficha. E a pessoa punha a ficha na máquina, fazia o lançamento do débito, depois pegava a ficha do crédito, fazia o lançamento do crédito. Era muito interessante. E junto com a ficha acompanhava uma cartolina, né, um cartão que tinha uma tarja magnética que armazenava os valores. Então, o operador da processadora, quando ele ia digitar o diário e outros documentos, né, ele fazia isso, ele punha a ficha, passava a cartolina, punha a ficha, passava a cartolina. No final, para fechar o balanço, o balancete, passavam-se as cartolinas, né, então era assim um processo bastante interessante, né, que era avançado para a época, né, era muito avançado, mas que era aquilo, né. Só para vocês terem uma ideia, um gestor, para fechar as contas contábeis, demorava 40 dias, quer dizer, ele tinha um relatório em que o que estava impresso no relatório era algo que tinha acontecido há 25, 30 dias atrás, né? Mas era isso, né? Era isso. Nessa época, os gestores eles tinham muito pouco apoio da tecnologia, né? Dos relatórios, né? Daquilo que é possível hoje fazer, que eu vou comentar em seguida. Então, eles agiam, tomavam as decisões, mas pelo conhecimento assim, né, empírico que eles tinham, mas pela experiência, né. Eles tinham pouco apoio, né, de relatórios, de gráficos, de texto para auxiliar nas decisões, né. E o que acontecia? Você tinha atrasos, né, na entrega desses relatórios, tinha erros, né, e as decisões ficavam todas
comprometidas, né? Porém, as empresas, claro que vigiam, né? Era melhor ter esse tipo de processadora do que não ter nada, né? E outro item importante dessa época é que, às vezes, o trabalhador ele começava na empresa e passava 20, 25 anos, 30 anos, né? Só para vocês terem ideia, meu pai, ele começou a carreira dele, ele era marceneiro numa empresa e 35 anos depois ele se aposentou na mesma empresa. Ganhou um relógio, né, do dono e tal. Então eram outros tempos, era outra forma, né? Então comparar o meu começo de carreira com o começo de carreira de vocês agora, seria, não tem como, né? As variáveis eram totalmente diferentes, né? Mas o pessoal naquela época, eles eram muito visionários, então. Se eles não tinham a informação, eles tinham que enxergar um mundo invisível, né? De que se hoje a gente for falar na nossa época, é você fazer um planejamento estratégico, você tentar enxergar o que não existe. Então, eles carregavam essa virtude já desde a tua que você iniciou. Isso é interessante, né? Porém, cometiam muitos erros, né? Porque como você não tem uma base mais, um estofo maior na base para você fazer esse planejamento, né? E claro que nós que conhecemos estratégia, eu, você e os outros professores aqui que integram o grupo conhecem muito bem estratégia, sem você ter históricos, né? Sem você ter o uso da matemática e da estatística, que eu vou mostrar depois como é que funciona, você tinha mais essa sensibilidade, né? Isso que você falou, de visão, que claro que hoje continua importante, lógico que é importante, ninguém está tirando isso de, né? Mas você com relatórios, com inteligência artificial hoje, você consegue prever muitas coisas até com mais certeza. Vamos falar em certezas, vamos falar em probabilidades. Então, a probabilidade de um planejamento estratégico naquela época dar certo era muito menor do que um planejamento estratégico de hoje, né? Então, e o que aconteceu com isso, né? Você tinha um crescimento profissional em que, apesar de você ter a academia, ter a escola, você também era a sua experiência de vida. Tal. Hoje, como hoje vocês vão ver, existe uma diferença, né? As startups, as fintechs, principalmente as fintechs que é na nossa área, vocês vão olhar, dificilmente a média de idade é maior que 30 anos, 35 anos. Os jovens têm vamos dizer assim, uma estrutura em volta que é muito mais refinada que naquela época. Não que os velhos são descartados, não é isso. Mas você vê que hoje mudou, né? Como o Wander pediu para nós mostrarmos bem essa diferença, né? Bom, e o que acontecia? Essa coisa de indicadores, né? Fazer a gestão da empresa por indicadores integrados era mais difícil, né? Você tinha aquele monte de ficha, aquele monte de papel, aquelas pastas que ficavam arquivadas, né? Então era muito mais difícil, você tinha mais, é o que o Wander fala, e eu claro que entendo isso como uma coisa maravilhosa, você tinha muito mais essa visão do gestor, né? Mas só que isso foi evoluindo, né? A evolução naquela época era mais lenta, era feita mais passo a passo, conforme a tecnologia foi avançando e apresentando soluções melhores, e essas soluções eram implementadas na empresa, isso foi sendo melhorado, né? E tinha muito, eu gosto muito dessa palavra, o benchmarking, né, que é muito importante até hoje, tinha muito isso, né? Como eu trabalhava com computadores e instalava esses computadores em grandes empresas, eu via muito isso. A empresa A instalava uma solução, essa solução acabava dando certo, ou seja, a situação A, que era pior, ficava melhorada com a situação B e a tecnologia, né? E a outra ia copiando e nós íamos vendendo nossos computadores e nossos softwares, né? Que hoje, claro que continua isso, mas num nível muito mais elevado, eu até vou comentar com vocês em seguida, né? Bom, e as profissões, né? Como é que você começava? Bom, as profissões que, nessa época que eu estou comentando com você, eram profissões que eram buscadas, que eram, né, procurava ser daquela profissão, era administrador, né? Engenheiro, médico, advogado, contador, né? Que ainda existem hoje, mas estão sendo severamente modificadas, né, em função da tecnologia. Vocês vão ver que, novamente, por favor, eu fico repetindo tecnologia, mas meu assunto é tecnologia, é números, é indicadores, é inteligência artificial, né? Outros mentores da G Company vão abordar outros aspectos, né,
outras formas de ver. Bom, a minha formação, quer dizer, na época, eu fui técnico eletrônico, o que foi ótimo, né? Por assim uma influência do meu pai. Comecei a trabalhar com computadores, adorei hardware, né? Comecei com hardware, eu conheço até hoje os computadores dentro, né? Eu estou falando assim porque o computador está do lado. Depois me especializei em software, né? Eu conheço 18 linguagens de programação. Eu não programo mais como ganho de vida, mas eu continuo gostando de as novas linguagens eu aprendo, não que eu seja um especialista hoje, né? Mas eu adoro as novas linguagens, né? Então, também me aprimorei nessa parte de software e fui fazendo carreira. Dentro da carreira da assistência técnica, né, que eu comecei na assistência técnica, viajei ao Brasil todo, conheço todos os países da América do Sul e alguns países da Europa, em função disso, né. Depois disso, eu me tornei gerente da área de assistência técnica e depois gerente geral de uma empresa na área técnica também. Então, eu fiz toda a minha carreira na parte técnica. Por um lado, isso foi bom, que eu aprimorei meus conhecimentos técnicos, mas aprimorei meus conhecimentos administrativos, que é aquela coisa da carreira em Y, né? Você começa na carreira técnica, vai até o topo da carreira técnica e aí você fica com o Y. Ou você vai, por um lado, continua na área técnica, desenvolvedor, né, e outras funções na área técnica, ou você vai para a área administrativa. Eu escolhi essa perna do Y da área administrativa, continuei na área técnica, mas como administrador. Em termos de formação, eu fui técnico eletrônico. Quando essa carreira Y foi para a área administrativa, eu fiz uma graduação em administração, mas continuei com os meus estudos técnicos para que isso continuasse, né, junto. Depois eu fiz um mestrado em administração, né, para reforçar mais ainda, né? Essa parte administrativa foi quando essa fase de diretor da empresa. Depois, o que eu fiz? Eu percebi que, além dessa parte técnica de números, que eu já dominava muito bem, eu sou um especialista em estatística e número, eu precisava de algumas soft skills, né? De algum tipo de conhecimento um pouco fora da parte numérica, né? Então, eu fiz um doutorado em ciências sociais. Sim, isso me complementou muito, né? Porque agora eu enxergo a parte técnica de TI, de números, mas enxergo também a parte social, entendo, né, a parte legal social. Essa parte, Jordano, que você está comentando sobre você ser assim bastante amplo de conhecimento e ter utilizado diversas faculdades para você ir construindo esse Jordano que você está nos transmitindo. Quer dizer, você começou lá na parte eletrônica, que é números. Eu imagino que você encontrou muitos números lá, né? Muito jovem fala, pô, meu pai está me forçando a fazer a parte eletrônica, mas tudo é útil. Daí você utilizou isso daí para migrar para a base de bancos de dados, fez uma administração de empresa, que é uma escola ampla também, que você vê diversas disciplinas, depois partiu para a área social. Quer dizer, nada disso foi perdido, você foi cada vez mais ganhando conhecimento muito amplo, legal. Esse bate-papo com o pessoal da administração é muito importante, a área técnica também, e essa parte social, transmitir essa tua formação é muito importante. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Como eu estou mais velhinho, estou mais estruturado, né? Aí eu falei, agora eu vou fazer algo por prazer mesmo, né? E eu estou fazendo o pós-doutorado, né? Na PUC, né? Minha carreira toda é na PUC, né? Acadêmica. Só que eu estou fazendo pós-doutorado em inteligência artificial, que é o futuro. Nós não vamos escapar, eu vou continuar falando disso um pouquinho mais, se o Wander permitir, né? Vocês vão ver que a IA e o desdobramento da IA é o futuro, tá certo? E como profissional, o que eu fiz? Eu encerrei minha carreira, vamos dizer, como profissional, em empresas, né? Trabalhei em transnacionais, e aí comecei minha carreira como consultor e professor. Porque a área acadêmica pode parecer algo que é só elaborações, é só ficar estudando. Não, a área acadêmica ela tem sim uma parte que é aplicada, né? Você, apesar de fazer considerações, reflexões, essa coisa toda, estudar autores, buscar teorias,
Tem uma parte da área acadêmica que você aplica, e é essa que eu estou. Né? Então, eu estou nessa área e também sou consultor. Então, minha carreira como consultor vem de todo esse conhecimento e dessa experiência que eu obtive através desses cursos e das empresas que eu trabalhei. Então, me especializei o quê? Em estratégia. Eu gosto muito de estratégia, né? E criatividade e inovação. Eu vou discutir a criatividade e inovação. Vocês sabem disso, que a estratégia, que é o futuro, que é o que você planeja, né? Tem que ter criatividade e inovação, ainda mais agora, né? Para você fazer com que a estratégia funcione, né? E essas ideias criativas e inovadoras sejam colocadas em prática, você precisa de projetos. Então, também me especializei em gestão de projetos. Numa das universidades que eu dou aula hoje, eu sou o titular da cadeira de gestão de projetos. Nessa minha carreira, eu me especializei em Business Intelligence, que é essa parte já mais matemática, estatística, né? Big Data, que é uma coisa dos últimos 6, 7 anos, né? Que é essas bases de dados imensas, né? E isso fez com que eu fizesse com que eu me tornasse um pouquinho mais, vamos dizer assim, estruturado na estatística empresarial. Da estatística empresarial, eu fui para a administração baseada em indicadores integrados, que é o que eu sou especialista, e é por isso que o Wander me convidou para participar desse grupo. Então, eu sou especialista em administração baseada em indicadores integrados, que vem da estatística empresarial, que tem como base o Big Data e o Business Intelligence. A hora que você junta tudo isso, isso vira o que hoje é, né, até moda falar ciência dos dados. Então, eu posso me considerar, é claro que eu posso estar sendo muito, querendo ser mais do que eu sou, mas não é isso, né? Eu hoje posso ser considerado um cientista de dados, né? Que é aí uma das novas profissões, né? Em função de todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tenho. Presunçoso, eu queria achar a palavra. Pode estar sendo muito presunçoso, mas não é, não. É um cientista de dados, é isso, tá? Bom, aí o que acontece? Essa é a minha carreira e eu falei lá atrás, né? Eu falei lá de trás. Agora vamos falar do hoje, né? Que o Wander falou, Jordano, fala do hoje, né? Que a turma tá... Vou falar do hoje. Lá atrás, se você tivesse uma carreira, se você tivesse um curso técnico, você já tinha alguma chance de sucesso. Hoje também. O Brasil precisa de muitos técnicos, né? Mas aí vai muito do que você quer. Você quer ser técnico e parar no nível técnico? Ok, é sua vida, você que está formando a sua vida. Mas é claro que você vai ter outras oportunidades se você fazer, né, um curso superior, de tecnólogo, ou um curso superior de qualquer outra modalidade. Então, hoje, é possível, sim, todos vocês, né, ter uma boa formação acadêmica. Aqueles que têm estrutura vão estudar nas escolas públicas ou, né, ou privadas. Aqueles que têm menos estruturas também não podem deixar de lado todos os benefícios e os programas que o governo tem. FIES, né, essa coisa toda. Então, existe, sim, uma boa possibilidade de você fazer um curso superior bom, em uma escola boa. São José, então, nem se fala. São José tem muitas escolas boas, né? E aí você tem que escolher, que é o que o Wander fala. Vai lá e fala, né? Sim, a escolha é importante, não é qualquer curso. Você tem que enxergar, veja só, nós que trabalhamos com estratégia empresarial, nas nossas aulas, eu tenho certeza que o Wander fala isso também, você tem que ter uma estratégia pessoal também. Porque na hora que você é um estrategista na empresa, você chegou nesse posto porque você fez uma carreira, você tem uma história. E aí você vai exercer, né, todos os seus conhecimentos para fazer a estratégia empresarial. Mas você também tem que ter a tua estratégia pessoal. Então você tem que estar muito atento na hora que você vai fazer um pós-graduação, um MBA, ou até uma graduação, o que você quer fazer? Afinal de contas, eu vou passar 4 anos, depois mais 2 anos, depois mais 3 anos, vamos dizer que você vai fazer um mestrado, e hoje eu queria avisar vocês que tem mestrados profissionais excelentes, e o mestrado profissional, a diferença do mestrado profissional para o acadêmico é isso. O acadêmico é aquele que vai, evidentemente, estudar teorias, vai juntar teorias, fazer reflexões. O profissional, além de fazer isso, você tem um produto, você tem um artefato que você precisa entregar. Então, se você pretende mesmo, da tua carreira, daquilo que você quer ser, trabalhar com coisas mais práticas, vá fazer o mestrado e aí você escolhe o profissional. E agora está liberado pelo MEC doutorados profissionais.
O que é muito interessante. Depois vocês leiam aí, eu sei que vocês acessam a internet, essas coisas, vocês veem isso. Bom, então hoje você não pode reclamar, claro que uns com mais esforço, com mais esforços e outros com menos esforços, você pode sim fazer um bom curso superior. Tem um componente aí que agora é da minha área, e eu vou reforçar, né, tudo que é da minha área, que é a robotização em hardware e software. Não tem jeito, pessoal. Primeiro item que nós vamos conversar, robotização. Esqueçam, esqueçam. Não tem jeito. A robotização, claro que por trás dessa robotização você tem a internet das coisas, você tem a inteligência artificial, mas a robotização, que são os dispositivos, né, de software e de hardware que fazem coisas automaticamente, não tem volta, é irreversível. Então, olha lá, robotizar. A função que eu quero, o emprego que eu quero, vai ser robotizado? Então, para que eu vou fazer o curso? Para que eu vou me especializar em algo que daqui a 5, 10 anos, eu estou velho, né? Claro que eu tenho um pouquinho mais de conforto nisso, porque eu vivo mais 10, 15 anos aí e morro. Mas vocês não, vocês estão começando a carreira de vocês. Como é que você vai começar uma carreira que daqui a 10, 15 anos pode ser totalmente substituída pelos robôs, né? Vocês entendem, né? Robô não é só aquelas coisinhas mecânicas, né? Robô tem robô de software hoje, né, que são fantásticos, né? Então eu posso dar um exemplo para vocês de alguns softwares que são totalmente automatizados, né? Minha mulher, ela tem um plano de saúde, que é um plano de saúde ótimo, é para pessoas mais velhas, mas ele é totalmente tecnológico. Você marca tudo pelo celular. Quando você chega na unidade, ela teve um problema ortopédico no joelho, e eu fui com ela. Ela marcou no celular, quando ela chegou na unidade, a hora que ela chegou, ela só deu o nome dela, não tinha um ser humano, tinha uma tela, na tela já apareceu o nome dela, já indicou qual andar ela tinha que ir, quando ela chegou no andar, ela estava sentadinha, mais ou menos no horário que ela tinha marcado, a consulta na tela apareceu o nome dela e a sala para ela visitar o médico. O médico pediu um raio-x e pediu mais 2 exames. Ela desceu 2 andares, quando ela chegou no laboratório, ela no próprio prédio, já estava lá o nome dela, o sujeito lá, o técnico de radiologia, fez as radiografias, ele pediu para que ela voltasse no mesmo andar do médico, quando ela chegou lá no médico, passou um tempinho, o médico chamou ela, vê, turma, isso não tem jeito, não tem jeito. E o melhor, quando a radiografia chegou, ela chegou com a inteligência artificial já mostrando para o médico, provavelmente, que ela tinha no joelho. Né? Então vamos escapar disso. Então nós não vamos escapar da robotização. Você está comentando muito sobre essa questão da inteligência artificial e como tudo está mudando bruscamente o comportamento e as oportunidades da sociedade. Quais cursos você colocaria já num sinal vermelho, que talvez não teria tanta continuidade, e um curso que um jovem hoje valeria a pena investir? Isso dentro da tua visão. Pode estar sujeito a críticas, reversões, mas é um bate-papo informal e também em termos de orientar. Por exemplo, eu estou agora pensando em fazer uma faculdade. Quais delas estaria assim, já num ponto de declínio, aquela de que pode me projetar aí no futuro de 10, 15 anos para que eu possa exercer a minha profissão com uma determinada tranquilidade? Qual que você enxerga nisso? Então, Wander, para responder essa pergunta, eu quero inicialmente preparar um pouco, né, quem vai assistir a resposta. Talvez vai chocar um pouco vocês, mas o que eu vou falar aqui, eu tenho pesquisas, né, eu sou do mercado, eu tenho pesquisas, eu estudo isso, eu sei onde determinadas tecnologias e robotização pode chegar. Então eu vou dar as respostas. E eu gostei muito do que o Wander falou. São as minhas respostas. Claro que você pode sair por aí, conversar com outras pessoas. Você vai ver que tem pessoas que têm determinadas linhas ideológicas que pensam diferente. Tudo certo, viu, pessoal? Tá tudo certo, cada um pensa. Eu vou dar as minhas respostas, que é como eu vejo. Então, algumas profissões que estão, assim, com algum potencial de, nos próximos anos, se sedimentar, e se sedimentar para ir décadas para frente também. Né? Porque vocês perceberam, as modificações são muito mais rápidas. Lá em 1960, 1970, uma modificação demorava 10, 15 anos para ser efetivada. Hoje, uma modificação em 2 anos está efetivada. Né? Olha o Pix aí. Né?
Olha essas outras coisas que estão acontecendo. É muito rápido isso, porque as próprias pessoas, elas se integram muito rápido. Então, profissões. E, por favor, eu vou separar profissões mais ligadas à minha área de concentração, né? Que é TI e Ciências do Dado. Cientista de dados. Já existem cursos hoje, a própria PUC de São Paulo. Eu tenho certeza que aí em São José, que tem instituições maravilhosas, deve ter também algumas instituições que estão pensando nisso, é o cientista de dados. Né? O cientista de dados é para quem gosta, né? Claro que aí tem que ter uma afinidade, né? com a disciplina, com as disciplinas, tem que ter uma afinidade com o curso e depois com a profissão que você... Eu adoro. Eu sou fanático por esse negócio de números, dados, né? Essas coisas. E não esqueça que eu tenho a parte social também, né? Pelo doutorado. Segurança da informação, segurança cibernética, é uma área que está muito explorada, né? Vai ser muito explorada porque cada vez mais nós colocamos computadores e dispositivos para facilitar as coisas. E é verdade, eles facilitam. E às vezes a gente percebe que, né, tem uma invasão aqui, uma invasão lá, e pega aí. Então, segurança de dados também vai ser uma profissão muito procurada e muito bem remunerada. Gestor de inteligência artificial, aí para qualquer área. Aí a inteligência artificial como um guarda-chuva, né, que serve para qualquer área, né? Desenvolvedor de dispositivos da internet das coisas, né? São esses dispositivos que estão em todos os lugares. Nós ainda não estamos vendo muitos desses dispositivos, mas eu entendo que nos próximos 10 anos nós vamos estar em ambientes que estão totalmente recheados de dispositivos. Então, você ser um desenvolvedor tanto do hardware como do software desses dispositivos, né, você vai ficar muito bem posicionado. Analista de Big Data é algo que... Né, eu coloquei assim, e o Wander gosta muito dessa palavra, eu sei que ele gosta, eu e ele gostamos, né, que é o controller, né, da empresa. E o controller da empresa? O controller da empresa, ele vai ter que melhorar muito os seus conhecimentos. Ele vai ter que ir para um patamar maior que dos sistemas e das tecnologias, senão ele é substituído. Então, o controller da empresa, eu acho que é uma profissão fantástica, só que é o controller que domina todas essas tecnologias, né? Eu até coloquei aqui no meu resuminho, né, que o Wander havia solicitado para mim essa necessidade de falar, né? Eu coloquei assim, ó, pus assim, decisor apoiado pelas tecnologias de informações diversificadas. Aí pus entre parênteses, controller. Então, o controller que eu estou pensando não é esse controller de hoje. Esse controller de hoje já é muito diferente do controller que nem existia, né? Nos anos 60 e 70, mas do contador, dos anos 60 e 70. O controller nosso hoje, que é essa profissão, né? Essa função que eu acho maravilhosa, eu gosto muito do controle. Né? Isso sem falar de outras, vamos dizer assim, de outros componentes que existem hoje, o conselho de administração, né? Imagina um conselho. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu estou escrevendo um capítulo de um livro falando dos conselhos de administração. Né? E eu estou mostrando nesse capítulo que o conselho de administração tem que ter pessoas com conhecimentos diferentes, né? Aquela coisa toda que vocês que estudam aí governança sabem. E um componente novo que eu estou colocando no meu artigo é a inteligência artificial. Eu entendo que a inteligência artificial vai ser um membro do conselho de administração das empresas. Vai ter aquelas pessoas, mas vai ter a inteligência artificial, para vocês verem onde a coisa chega. Eu entendo que o engenheiro mecânico, para fazer toda a parte mecânica da internet das coisas, ele vai ser muito procurado. O engenheiro que consegue trabalhar com impressão 3D, 4D, né, que agora tem a 4D. Engenheiro que vai desenvolver dispositivos de realidade aumentada e de realidade virtual. Veem como há necessidade desses profissionais. E não esqueça que engenheiro faz um óculos de realidade virtual, você precisa todo de um software e de um sistema atrás para que esse óculos tenha algum efeito. Né? Coloquei aqui também. Engenheiro de dados, engenheiro de software, aí eu pus realidade aumentada e virtual, gestor ambiental, mas com forte drone, dispositivos colocados nos lugares, né? Essa coisa toda. O gestor social, que nós estamos chegando vamos dizer assim, precipício.
Está todo mundo preocupado com tecnologia e retorno do acionista, que é isso mesmo, né, pessoal? Não estou discutindo. Mas estão deixando um pouco de lado as pessoas, né? Com toda essa robotização. O que vai fazer com as pessoas? Porque não esqueça que a empresa, para vender, ela precisa de cliente. O cliente precisa ter salário, o cliente precisa ter renda para comprar os produtos da empresa. Se eu robotizo tudo, né? Então, essa eu acho que é importante a parte social aí, entender isso. Então, nós vamos ter que ter o gestor social. O gestor que vai entender como é que vai funcionar toda essa aplicação da tecnologia e qual o desdobramento dos próprios negócios, né? Ninguém está discutindo retorno de acionista, ninguém está discutindo pagamento de royalty, essas coisas todas, né? Então, estamos vendo só como é que isso vai funcionar em termos sociais. Então, o gestor social, quem gosta da parte social, vai ter uma oportunidade muito boa. O gestor de mídias sociais, gestor de governança corporativa, aí entra aí o que eu falei dos conselhos de administração, né? Gestor de dados pessoais. Hoje já existe um gestor de dados pessoais. A pessoa contrata um escritório, né, uma empresa, pessoa para fazer a gestão dos seus dados pessoais. Então, eu peguei só alguns aqui que na hora que o Wander pediu, eu fui lembrando e fui escrevendo. As profissões que podem ser diminuídas, né, e algumas até eliminadas. A primeira delas são aquelas que tem muita repetição e simplicidade, diretamente ligadas ao lado operacional, que vão ser robotizadas, né? Caixa de supermercado, caixa de banco, né? Operador de pedágio, cobrador de ônibus, né? Isso é um fato que tem a sua repercussão social que depois tem que ser estudada também. Então, essas daí vão ser praticamente eliminadas. E eu vejo algumas, e isso causa uma celeuma muito grande, né? E tanto nas aulas como nas palestras que eu faço, acaba dando muita discussão. O médico, o advogado, vai ser muito diminuído, né? Eu só quero falar para vocês da mesma consulta que a minha mulher fez do ortopedista. O ortopedista fez o quê? Estava a imagem e do lado já estava o relatório do que tinha no joelho da minha mulher, né? Eu não estou dizendo aquele que opera, né, o cirurgião, aquele lá, por enquanto não, né? Talvez um dia um robô faça. Mas aquele que faz o diagnóstico, aquele que faz o acompanhamento, aquele que, vamos dizer, tem uma intervenção cirúrgica, e aquele que faz o pós-cirurgia, eu queria também falar para vocês que esse ano o exame nosso que é feito todo ano, o exame médico, né, da empresa, foi feito por uma médica pelo celular. Eu coloquei aqui, né, no WhatsApp, e aí eu fiquei conversando com ela. E ela deu o exame, me deu como apto para trabalhar, né? E com a internet das coisas, talvez você tenha dispositivos que você vai colocar no corpo, esse dispositivo chama wearables, ou vestíveis, né? Em português é os vestíveis, que você coloca, que ele vai medir temperatura, respiração, né? Os relógios aí, não vou falar o nome da marca, né? Mas vários relógios aí, você já põe o relógio, ele já, né? Essa própria empresa que faz esse relógio maravilhoso, ela está entrando na área médica exatamente para usar esse relógio para dar suporte à área médica. Então, isso tudo, pessoal, né, vai acontecer. E aí tem que estar muito, muito ligado nisso para ver quais estratégias que, dependendo do ramo da tua empresa, você vai ter que iniciar, mudar certas áreas da empresa. Eu chamo isso, né? Eu chamo isso de evolução e adaptação. É bem darwiniano mesmo, né? Estou dizendo só em termos da empresa, né? Você precisa evoluir. E você precisa se adaptar. Olha que interessante essas duas palavras. Se a empresa precisa disso e ela vai aplicar isso na estratégia, qual o rumo que ela vai tomar? Quais são as novas profissões que vão ser necessárias? Quais as profissões que existem hoje que vão ter que ser modificadas? Quais as profissões que vão sumir? Então você que tem que estar muito atento a essas transformações que estão acontecendo. Você como ser humano e indivíduo, para que você tenha sucesso pessoal. E depois, você como administrador, né? Você como gestor, você entender como isso vai funcionar e os impactos que vai ter na sua empresa. E quem que ajuda nisso? E aí eu vou voltar para a minha área.
né, que eu sou mentor disso na GE Company. São um instrumento muito importante para você controlar tudo isso, né, é você fazer uma boa estratégia e na hora da execução da estratégia, você ter tecnologias e você ter recursos, né, e eu queria só avisar vocês, né, que os computadores hoje estão mais rápidos e mais baratos, né? E lembrar também que a capacidade de processar algoritmos sofisticados dos computadores cresceu assustadoramente com relação àqueles do século passado. E a cada ano que passa, vocês percebem que a capacidade, né, um celular hoje tem mais capacidade que a Apollo 11 que chegou na Lua, né, de processamento. Vocês veem. Mas, Jordano, eu acho assim, interessante essa colocação, mas assim, para efeito de uma reflexão, conforme nós colocamos das faculdades ou os cursos ou profissões que tenderiam a desaparecer. O que a gente visualiza também em relação ao passado, quando se comentou a parte de banco, a mudança, antes a gente ia no banco, tinha aquela fila enorme, tinha que ser atendido no caixa. Hoje o banco virou uma loja digital, a gente faz tudo do lado de fora e a sociedade em si se acomodou a isso, parece que de um modo até que muito natural, né? Agora. Se a gente vê as crianças, por exemplo, na nossa época, você já era treinado a comprar um aparelho e ler o manual. Se você não lesse o manual, você não ia operar o aparelho, né? E a gente ficava perdendo tempo tanto naquela leitura. Hoje a minha neta não, ela mexe no celular e nem lê o manual, e quando você vê, já está processando todas essa informação. Então, esse público jovem, que é o que está entrando agora na faculdade, ele já está naturalmente sofrendo essa transformação natural imposta pelo próprio meio ambiente ou social que ele está vivendo, né? Então, nas suas reflexões muito bem colocadas, estamos assim num bate-papo, né? Mas você visualizando um curso de administração de empresa, um curso de economia, um curso de contabilidade, dentro dessas grandes universidades que você leciona e tudo mais, é uma obrigação do professor e do MEC e também ir montando esse conteúdo programático de acordo com a evolução da sociedade. Então, eu imagino o seguinte, de que uma faculdade de administração, de economia, de ciências contábeis e que pensa estrategicamente em relação ao futuro, conforme você comentou lá no início do nosso bate-papo, que o pessoal era muito visionário, ele não tinha formação, ele tinha que enxergar. Então, nesse decorrer todo da conversa, a gente visualiza de que o dom da visão não vai deixar de existir. Então, essas pessoas, o jovem, que já vem se preparando para lidar com uma informação muito que rapidamente, ele vai ter que buscar muito conhecimento para ele tomar decisão instantânea, porque a informação vai ser instantânea. E daí eu imagino aqui comigo, com os meus pensamentos, se você estudou bastante, ele vai ter que ter um direcionamento muito forte no que estudar. Porque antes, as empresas corriam atrás do homem, do profissional. Hoje as empresas correm atrás da informação. E o profissional tem que saber como que essa informação está sendo moldada e preparada. E quando você pega essa informação pronta, daí sim vem aquele cara de que vai bater o pênalti, decidindo um título mundial e ele não pode errar. A informação está pronta, alguém fez a falta e ele vai decidir o título. Então a gente visualiza esse pessoal hoje de que ele vai ser o cara que vai estar com a bola para marcar o gol, porque as informações vai estar tudo na bola, na mão dele. Você enxerga isso também? Com essa... Enxergo, sim. Olha só, isso tudo que você falou das escolas, a gente chama de currículo. O currículo não é só as disciplinas que vão ser dadas, né? Porque todo mundo confunde currículo com isso. Não, o currículo é muito mais que isso. Currículo são as disciplinas, mas como elas vão ser dadas, o entrelaçamento entre elas, né? Como é que elas se... quer dizer, hoje você tem que ter disciplinas que conversam entre si. Não é aquela coisa da nossa época, né, Wander, que você tinha matemática e só aprendia matemática. Aí depois você aprender matemática financeira, era só matemática financeira. Aí você aprender economia, era só... Hoje não, né? Hoje você tem que ter disciplinas num determinado período em que umas dialoguem com as outras. Isso é o que a gente... que é a tal da conexão entre as disciplinas. Então, o currículo, além de você se preocupar com o conteúdo, com as disciplinas, com o conteúdo das disciplinas, você também tem que controlar como que elas vão ser apresentadas, porque você falou muito bem.
Hoje o aluno não quer mais o juiz, perdão, não quer mais o professor, como é que é, giz e saliva, né, que falava antigamente. O aluno hoje ele quer um professor que aplique metodologias ativas, que use recursos tecnológicos, né, que faça ele participar. Quer dizer, na nossa época, Wander, eu sei disso, você também é um sujeito muito inteligente, você aprendeu no método que eu aprendi, nós sentávamos lá e ficávamos ouvindo o sujeito falar. Era bonito um professor, e você tem vários deles aqui que a gente adora até hoje, né? Muitos a gente adora até hoje, mas o método de aula dele era encher a loja de exercício. E era bonito isso. E uma mudança que a pandemia nos trouxe, né? Eu percebi muito isso, você deve ter percebido, por exemplo, quando que a gente imaginava aula à distância, o aluno estudando na casa dele, você usa toda a plataforma Teams para você submeter trabalho, avaliar o desempenho do aluno. Então, até a pandemia acabou nos impulsionando rumo à plataforma Zoom, MS Forms, e que se a gente falar isso daí para os nossos professores de 4 anos atrás, e se eles deixaram de dar aula e a gente chamar ele agora, ele não vai conseguir se enquadrar. E o que foi interessante, não sei se você percebeu também, os alunos gostaram demais dessa metodologia. Ele não precisa sair da casa dele, ele estuda dentro da casa, o conhecimento está chegando para ele na medida que ele precisava ter e não precisa se deslocar até a faculdade. E, por outro lado, a faculdade está vendo de que o objetivo dela é transmitir conhecimento. Então, os prédios, as construções, isso aí está tudo enfadado à venda e ao sucesso. Isso é uma música da sociedade, né? Mas você vê por quê, né, Wander? Você vê por quê? Porque o público que eu estou chamando são os alunos. Eles aceitam melhor isso e eles aprendem. É claro que alunos mais velhos, um curso de MBA, né, um curso de graduação, isso tende a ter mais sucesso. No ensino médio, né, no Fundamental 2, no Fundamental 1, ou até antes do Fundamental 1, né, isso talvez tenha que ser melhor trabalhado. E o MEC está lançando portarias e portarias e portarias para ajustar isso. Não esqueça também que tem um componente ideológico aí que às vezes faz a coisa ir para um lado ou para o outro. Mas não tem volta, não tem volta, é irreversível isso, é questão de sobrevivência, né? Legal. Jordano, eu achei muito legal o nosso bate-papo, até para a gente esticar muito, por mim a gente continuaria aí. Mas assim, eu até te convido, a gente está retornando ao nosso canal. Mas se você fosse dar um conselho, resumindo em poucas palavras, o que te marcou na tua carreira acadêmica, em termos de palavras, sucesso, insucesso, transpiração, acreditar, o que te marcou bastante, resume mais ou menos aí uns 3, 4, 5 minutos, um conselho do Jordano para esse público jovem que está nos ouvindo. O que me marcou, e na minha carreira, claro que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, eu até brinco e falo que eu era agente logístico documental. Porque agora você tem que, né, você tem que tomar cuidado com o que você fala. É o antigo boy, né? Então não pode falar mais boy, né? Então é agente logístico documental. Eu comecei como agente logístico documental. É claro que quando você é muito jovem, você ainda não tem uma base de conhecimento para entender o que está acontecendo à sua volta. É normal, é normal. Isso é para qualquer um. Conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo experiência, você enxerga melhor o mundo que está à sua volta. E se você estiver muito atento, né? Não deixar a vida te levar, como tem uma música aí que fala, mas realmente construir uma estratégia pessoal. Só deixa eu dar um exemplo para vocês, que seria o primeiro exemplo. Eu, há muito tempo atrás, entendi que quando eu ficasse mais velho, talvez as empresas não me quisessem mais como gestor. Não por nada, é natural. Tem empresas aí que eu fiz consultoria, que o sujeito com 50 anos é dispensado. E ele já sabe isso, não vou falar o nome das empresas, né? São transnacionais. Então, quando ele é gerente, ele é diretor, e ele está com 48, 49 anos, a empresa já começa a preparar ele para ele ir embora. Ele fica na empresa mais 1 ano, 2 anos, e depois ele é dispensado. Tem empresas que fazem isso. Eu fiz consultoria em 2 que funcionava assim. Então, eu entendi que quando você fica um pouco mais velho, pode ser que você é dispensado. Por quê? Porque sempre tem essa nova onda de jovens aí. Então, só como primeiro exemplo, eu percebi isso lá atrás. Aí eu falei, espera um pouquinho, que
qual será o meu futuro, né? Quando eu tiver 66 anos, de onde vai vir minha renda? Que eu acho que é uma pergunta importante que você tem que fazer. Porque hoje você com 20, 25, 30 anos está aí, né? Levando a vida numa boa, né? Não é numa boa. Eu digo numa boa que eu digo que você tem recurso, você tem inteligência, você construiu a sua carreira, não tô, mas você está levando numa boa. Você não esqueça que você vai ter 60 anos. Você vai ter 66 anos. E quando você tiver 66 anos, o INSS já não existe mais. Apesar de o INSS também não dar um valor muito alto pela sua... E o que você vai ser? De onde vai vir tua renda? E eu pensava isso. Pô, quando eu ficar mais velho, provavelmente eu vou ser dispensado, que é o que aconteceu. De onde vai vir minha renda? Eu falei, pô, professor. Porque primeiro que eu gosto de lecionar. Eu gosto. Eu já dei aula de graça várias vezes porque eu gosto de lecionar. Né? Não para que quando eu dou aula de graça eu vejo que quem em torno disso, alguém que está se aproveitando. Aí não, né? Mas quando realmente é uma coisa social, eu dou aula de graça, não tem problema nenhum. Eu gosto de dar aula. Aí eu pensei, vou me estruturar para que quando eu ficar mais velho, eu estude bastante, eu tenha assim um valor e um potencial para poder dar aula, que é isso aqui, né? Que ainda dou aula em 2, 3 instituições. Né? E nessas instituições eu continuo dando aula, e a instituição, claro que vocês sabem disso, por causa de toda essa crise, ela enxugou, e eu continuo lá, quer dizer, eu tenho algum valor. Né? Então, olha só, eu investi no mestrado. Lembra que eu falei do mestrado? Então, quando eu fui fazer o mestrado, primeiro que é o que eu queria fazer pesquisa. E depois eu já comecei a pensar que com o mestrado, talvez o mestrado me abrisse portas para eu trabalhar nas... E com o doutorado, eu fui lá também, que eu queria fazer o doutorado, porque eu queria fazer ciências sociais. Mas também, e eu vou dizer uma coisa para vocês, o meu doutorado hoje, o meu doutorado que eu fiz há muitos anos atrás, hoje, ele é a base do meu sustento. Então, você tem que ter uma estratégia. Você tem que pensar que hoje você tem 20, 25, 30 anos, mas um dia você vai ter 66. Então, como é que você faz essa estratégia? Você tem que olhar o mundo à sua volta. Usa todo o teu conhecimento de estratégia que você tem. Se você tem conhecimento de estratégia só da empresa, adapta os conhecimentos para a sua vida profissional. Então, olha se o que você está fazendo hoje, ou o que você pretende estudar hoje, vai existir daqui 10 anos. Vai existir daqui 15 anos. Isso é estratégia. Isso é pura estratégia. A faculdade te ajudou muito nisso, né? Porque a faculdade é a fonte do conhecimento. É onde tem os mestres, doutores, pós-doutor, analisando o que está acontecendo no mundo, e você hoje, como um professor, até ligado ao MEC, a tua preocupação é pegar esse conhecimento da inteligência artificial e passar isso para os teus alunos. Então, eu sempre penso comigo mesmo, é bom voltar na faculdade, no mínimo, a cada 3, 4 anos, para saber o que está acontecendo lá dentro e o que os caras estão discutindo, né? Isso mesmo. Então, a primeira, vamos dizer, o primeiro ponto que eu posso destacar da minha carreira foi esse, é ter estratégia, pensar no que eu iria fazer lá na frente, para ter alguma oportunidade de ter uma vida confortável. Porque você sabe, né? Quando você fica velho, as doenças chegam, você gasta mais dinheiro com remédio, você já não tem tanto vigor físico, você tem algumas limitações. Então, você tem que escolher algo que, enquanto você tem um estilo de vida, uma estrutura de vida, você se adequa àquilo. Passado um tempo, você vê se aquilo que você montou continua valendo. Então, se você tem que fazer MBA, se tem que fazer novos cursos, se você precisa usar mentoring na tua empresa, se você precisa usar o que quer que seja dessas ferramentas maravilhosas que existem, você precisa utilizar. Se você é gestor, você usa para você e para os seus trabalhadores. Se você é individual, está pensando pessoalmente, você tem que procurar essa ajuda. Ou através de cursos, ou através de mentoring. Não tem como, pessoal. Porque você manter o mesmo conhecimento que você tem de um ano para outro, para outro, para outro, não esqueça que o conhecimento tem prazo de validade. Ele embolora. E por quê? Porque todo esse mundo que está à tua volta, de tecnologia, de robotização, ele vai comendo, né, a estrutura e a forma que as empresas trabalham. Então, o primeiro componente que eu queria destacar é esse. O segundo componente é você. Quer dizer, se isso vai acontecer com o mundo, e eu? Então você tem que ter força de vontade, você tem que ter vontade de fazer.
né? Não pode ficar naquela atitude reativa ou esperando que algo vai acontecer mágico, né? Principalmente esses pensamentos mágicos que tem por aí, são vários deles, e eu não estou fazendo crítica nenhuma. Eu gosto muito do pensamento mágico também, mas o pensamento mágico, às vezes, pode fazer você a se acomodar. Então, você não pode se acomodar, né? Se você pretende, lá no futuro, eu digo futuro, às vezes, de 2, 3 anos, não é um futuro de 40 anos. Né? Continuar ativo, fazendo o que você gosta, né? E isso ter como retorno alguma renda que vai te deixar mais confortável, você não pode se acomodar. E eu percebo, às vezes, que algumas pessoas, quando atingem um determinado patamar, elas acomodam, né? Essa acomodação, conforme o tempo vai passando, vai deixando você cada vez mais para trás. E tem toda uma geração que vem após a sua, que conforme você vai se acomodando, elas vão tomando o lugar. Então, a acomodação nunca, né? E visão de futuro e saber onde importante você... aquele pensamento, né? Você, num determinado tempo da vida, conforme foi o nosso bate-papo aí, você é o jovem aprendiz, que você disse que era o boy, né? Então, você viveu a tua vida como um jovem aprendiz. Depois você se tornou um adolescente, você fez um curso próprio a ser adolescente, foi lá, fez o teu curso de mecatrônica e tudo mais. Depois que você foi tomando uma certa idade, você fez a tua graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, você foi subindo e se mantendo de acordo com a escada da própria vida, sempre ligado à linha do conhecimento, que eu acho que isso é importante, né? E esse conhecimento da tua profissão foi te colocando você cada vez mais próxima à realidade daquilo que está acontecendo no mundo. Por isso que você até comentou a tua idade, com 66 anos de idade, é um exemplo de um cara que está fazendo pós-doutorado, né? E vai fazer mais o que depois disso, né? Não, veja só, Wander, primeiro que eu gosto de estudar, é uma característica minha, deve ter passado aí pela genética. Mas olha só, eu fui fazer um pós-doutorado em inteligência artificial, porque é o assunto dos próximos anos. Eu continuo respeitando aqueles 2 pontos que eu comentei. Eu não me acomodo e eu sei que a inteligência artificial vai ser o próximo passo. E depois do pós-doutorado, Wander, tem a livre docência. Então ainda tem mais aí, eu preciso ter saúde para viver mais alguns anos aí, que eu preciso ver o que eu vou fazer, né? Legal, muito obrigado, agradeço ao nosso bate-papo, né? E isso que te mantém vivo, mantém jovem, né? E com essa garra toda aí até de continuar fazendo, pensando na livre docência. Jordano, um exemplo de vida, cara, eu me sinto muito prazeroso de estarmos juntos nos trabalhos, nas frentes, na entrevista. Não é à toa que nós estamos aqui batendo esse papo e procurando incentivar esse público jovem nesse momento de pandemia tão difícil, né? Nós estamos fazendo essas lives com o pessoal totalmente experiente, que já passou a situação pior do que estamos passando agora. Nós vivemos aí período de inflação de 80% ao mês, emprego zero, filas enormes. Hoje, esse pessoal, o mercado está aberto, é só sair a vacina, tudo se modifica do dia para a noite. Mas essa alteração de comportamento sendo tudo muito que age rápido, né? Muito obrigado de ter aceito o nosso convite e estaremos nos falando nas próximas oportunidades. Obrigado você, Wander. E só posso fazer um último comentário. Toda essa atualização que você precisa fazer, às vezes você se matricula num curso em que você tem 20 disciplinas, mas 2 ou 3 é que te interessam realmente. Não estou dizendo que as outras 17 sejam descartáveis, mas talvez o mentoring ele vá te atender mais naquele foco que você precisa. Então, suponha que você precisa ter 2 ou 3 conhecimentos que você encontra num curso de MBA. Né? Ótimo, faça o curso, porque além dos 2 ou 3, você vai ter outros conhecimentos. Mas se você quiser só trabalhar aqueles 2, 3 pontos foco, eu acho que o mentoring é uma saída bastante interessante. Agradeço, mando um abraço a todos vocês que vão assistir esse vídeo e me coloco à disposição. Vocês têm aí a G Company como contato, né? E o Wander, meu grande amigo aí, está sempre pronto para atender vocês. Muito obrigado. No YouTube
chat, o pessoal pode escrever as dúvidas, você vai ter acesso e responde e mantém essa interatividade com esse público aí que gosta muito de inteligência artificial e também como construir uma carreira promissora acadêmica também. Obrigado, Jordano, tudo de bom, até a próxima. Até a próxima.